Esta quinta-feira, dia 22, a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, Sayane Barreto, deu voz de prisão ao pai do jogador Neymar Júnior, o empresário Neymar da Silva Santos. Durante uma ação que apurava crimes ambientais em obra na mansão da família, o famoso bolsonarista esbanjou a arrogância e desacatou a secretária de Meio Ambiente. O troglodita, o sujeito agressivo, porém, não foi detido a pedido dos seus advogados. Saiu novamente impune. Segundo o relato do site Metrópolis, a obra foi alvo de denúncias anônimas por crime ambiental. No local foram encontradas várias irregularidades, como, por exemplo, desvio de curso de água, captação de água do rio sem autorização, captação de água do rio para um lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização e aplicação de areia da praia sem autorização ambiental. Fecha aspas. Diante da visita da fiscalização da prefeitura, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Civil, o pai do craque se irritou e partiu para a agressão. Em vídeo que viralizou na internet, ele aparece discutindo aos berros com os agentes públicos e garante que teria autorização para realizar as obras, mas só que não apresenta os documentos. O clima esquenta e ele discute de maneira desrespeitosa, segundo o site, com a secretária, que lhe dá então voz de prisão. Em nota encaminhada ao site Metrópolis, a prefeitura afirmou que a secretária Sayane Barreto teria sido desacatada pelo pai de Neymar. Ele, porém, não foi detido, considerando o princípio da razoabilidade e diante de um pedido da assessoria do senhor Neymar Santos. Ele foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo. Fecha aspas. Haja bondade, né? A prefeitura também informou que a obra foi interrompida, que os equipamentos foram recolhidos e que será cobrada uma multa que, segundo a nota, as estimativas diante do dano ambiental não será menor do que 5 milhões de reais. Fecha aspas. Não é a primeira vez que a mansão irregular de Mangaratiba gera confusões. No Réveillon de 2020, em pleno auge da pandemia da Covid-19, o mimado jogador bancou uma festança para 500 pessoas durante 5 dias. Apelidada de Neymar Palooza, essa festança teve forte repercussão negativa na imprensa internacional, principalmente na mídia francesa, onde ele joga. O craque desacatou na ocasião a orientação da prefeitura de não promover gandaia, não promover concentração, mas ele ficou totalmente impune. Na época, ele e seu pai tinham Jair Bolsonaro como protetor na presidência da República. O craque segue como queridinho das milícias bolsonaristas, das milícias fascistas. Na mesma quinta-feira em que o pai teve ordem de prisão, Neymar Júnior recebeu a medalha Tiradentes, a maior honraria do governo do Rio de Janeiro. Aspas, o projeto de autoria do deputado bolsonarista Anderson Moraes, PL, e relatado pelo também bolsonarista Rodrigo Amorim, PTB, teve oposição apenas de parlamentares do PCdoB e do PSOL. Relata uma outra notinha do Metrópolis, que ainda apimenta que a condecoração ocorreu um dia após Neymar confessar ter traído a namorada grávida, a influenciadora digital Bruna Biancardi. Fecha aspas. Como afirma Luan Araújo, em excelente artigo na revista Fórum, Neymar pai, aspas, Neymar pai, que recebeu voz de prisão após barraco, explica a falta de caráter de Neymar Júnior. Fecha aspas. O jornalista lembra que o velho é réu, junto de seu filho, em ação sobre supostas irregularidades na transferência do Santos ao Barcelona no mês de 2013. A promotoria espanhola acusa Neymar de corrupção e pede 2 anos de prisão, além de multa de 10 milhões de euros, aproximadamente 51,8 milhões de reais. Fecha aspas. Vale conferir outros trechos da matéria da Fórum. Aspas. Neymar pai é bolsonarista convicto e passou esse gene para o seu filho. Em 2019, o patriarca da família Santos culpou o sistema socialista de futebol pelas lesões do filho, que, segundo ele, sofria por causa do seu talento. Em outra oportunidade, o papai Ney
usou as redes sociais para disparar contra o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sobre uma multa de 158 milhões de reais que seu filho sofreu por sonegar impostos. Na época, Lula comentou sobre Neymar ao então presidente, sobre o apoio de Neymar ao então presidente Jair Bolsonaro, afirmando que estaria com medo dele voltar ao cargo e descobrir que Bolsonaro perdoou a dívida de imposto de renda dele. Na época, em uma nota com nenhum documento rebatendo a sonegação de impostos, ele comentou que Lula estava sendo leviano. Neymar, pai, tem o costume de passar pano para todo e qualquer deslize extracampo do seu menino. Na última quarta-feira, dia 21, Neymar Júnior pediu desculpas patéticas após trair sua namorada, Bruna Bianchini, que está grávida. Como se o filho tivesse tirado nota 10 em matemática, Neymar pai deu-lhe parabéns no Instagram. Em 2020, após críticas do ex-jogador e hoje comentarista Walter Casagrande Júnior ao futebol do seu filho, Neymar pai foi ainda mais baixo ao questionar a conduta de Kazan pelo seu histórico de dependência química. O filhão, obviamente, também curtiu a publicação. Fecha aspas. Esses são alguns trechos da reportagem da revista Fórum que mostra bem o caráter do pai de Neymar.